Oi, pessoal. Vamos falar sobre geradores hoje. Relembrando, então, o que a gente viu na aula passada. A gente viu a definição de combinação linear. Vamos considerar um espaço vetorial V e elementos do V, que a gente chama de vetores, que são o 1 até o N. Diremos que o U, um outro U, não necessariamente esses, é combinação linear desses, se existirem escalares, α1 e αn, de modo que o U possa ser escrito como um pouco do U1, um pouco do U2 e assim por diante, e essa soma e multiplicação por escalar aqui, entre esses escalares e esses vetores aqui. Nesse caso, então, o U é chamada combinação linear. E aí, se a gente tiver um V, espaço vetorial, e um subconjunto dele não vazio, então, a gente está chamando de S quadradinho o conjunto de todas as combinações lineares dos elementos de S. Em outras palavras, a gente viu que o U é uma combinação linear dos elementos de S, que é exatamente a definição de S quadradinho, se e somente se existem escalares e vetores do S, tais que o U é escrito como essa combinação linear. E reciprocamente, se existem escalares e elementos do S, de forma que o U se escreva como uma combinação linear dos elementos de S, então U está no S quadradinho. E aí a gente viu que o S quadradinho é subespaço vetorial do V. Beleza, agora vamos continuar considerando o U como espaço vetorial, o S um subconjunto não vazio do V, e a gente vai dizer que o S quadradinho é subespaço vetorial gerado por S, sem o quadradinho. E os elementos de S são chamados geradores do S quadradinho. Então, quando o S for um N, a gente vai usar a notação S quadradinho e põe aqui o colchete também no U1, UN, para dizer que é o espaço gerado por todas as combinações lineares do 1 até o UN. Propriedades disso. Se a gente tiver dois subconjuntos não vazios de um espaço vetorial V, então valem as seguintes propriedades. O S está contido no gerado por ele mesmo. Se o S está contido num outro conjunto, que é esse T aqui, então o gerado pelo S está contido no gerado pelo T. Então, como o T é igual ou é maior do que, em quantidade de gente, do que o S, então o gerado pelo S não supera a quantidade de gente aqui do gerado pelo T, tá bom? E o gerado do gerado dá o próprio conjunto. E, em particular, essa 4 é muito legal. Se S for subespaço vetorial, porque, por hipótese, ele é só um subconjunto não vazio. Mas se for também um subespaço vetorial, então vale a igualdade. Se for só um subconjunto, vale essa inclusão. E se for subespaço, vale também a outra inclusão, que é do S quadradinho contido no S, que daí implica essa igualdade. E 5 vale essa igualdade. O gerado pela união é a soma dos gerados de cada um, do S e do T. Então, vamos provar cada uma dessas propriedades. Vamos provar que o S está contido no gerado pelo S. Então, pego um elemento aqui e vou mostrar que ele está no espaço gerado por todos os elementos de S. Se ele está no S, eu posso escrever ele como um U, e um U é uma combinação linear de elementos que estão lá, ali, afinal de contas, o U está lá, né? Já que ele é não vazio, o S. E, portanto, isso aqui é uma combinação linear do U, portanto, pertence, e o U é um U, portanto, o U pertence ao espaço de combinações lineares do S. Agora, vamos provar que se a gente tem S contido em T, então o gerado pelo S está contido no gerado pelo T.
Tá, então vamos supor que a gente tem um elemento que está no gerado pelo S. Eu quero mostrar que esse U está no gerado pelo T e usar no meio do caminho que o S é subconjunto do T. Então, se o U está no gerado pelo S, existem escalares e vetores, que são elementos do S, tais que o U é escrito como combinação linear desses U1, UN do S. Mas o S está contido no T. Então, cada um desses que está no S também é elemento do T, certo? Portanto, esse aqui, que é combinação linear, esse aqui e esse aqui, e todos eles, essa combinação linear de elementos do T. Portanto, o U pertence a T quadradinho, porque ele é combinação linear de elementos do T, já que todos estão no T. Então, a gente tem essa inclusão. Saímos de um cara que está no S quadradinho, provamos que ele está no T quadradinho. Agora vamos mostrar que o gerado do gerado continua sendo o S, ou seja, não aumenta ninguém se você faz combinação linear de combinação linear. Pelos itens 1 e 2, vale essa inclusão. Por quê? Se o item 1 falava o quê? Vamos lá olhar. Se a gente tem um conjunto aqui, S, ele está no gerado dele, certo? Então, voltando, agora nós vamos mostrar que o gerado do gerado é o próprio espaço gerado S quadradinho. Ou seja, quando a gente faz combinação linear de combinação linear, a gente não está aumentando os elementos do S quadradinho, tá? Então, pelos itens 1 e 2 vale a inclusão essa daqui. Pelo item 1, o que a gente tinha? A gente tinha S contido no S quadradinho. E pelo item 2, a gente tinha o seguinte, se S está contido num subconjunto T, então o S quadradinho está contido no T quadradinho. E aqui nós temos isso, o S está contido no S quadradinho. Então, se a gente colocar um quadradinho aqui, vamos ter um quadradinho aqui, pela 1 e 2. Mas eu poderia ter usado a 1 direto, né? A 1 direto, ela está falando que alguma coisa, que é um subconjunto não vazio, está contido no gerado dessa coisa, né? Então, se eu considero nessa bolinha agora o S quadradinho, então, deixa eu apagar essa minha bolinha aqui, e essa minha bolinha aqui, vou considerar no lugar da bolinha o meu S quadradinho, tá? Também poderia ter feito pela propriedade 1 direto. A gente teria isso. Ok? Então, falta a gente provar a inclusão, que isso está contido aqui. Se a gente tem essa inclusão e essa inclusão, a gente vai mostrar essa igualdade aqui, tá bom? Então, para mostrar essa inclusão aqui, a gente vai começar com um cara daqui e mostrar que, de fato, ele é um cara daqui, tá? Seja o pertencente ao gerado do gerado. Então, U é combinação linear de quem? De elementos daqui. Só que cada elemento daqui é a combinação linear dos elementos de S, né? Então, U é combinação linear de elementos de S, porque combinação linear de combinação linear acaba sendo uma outra combinação linear, né? Com isso, o U, então, está no S quadradinho e a gente provou, então, essa inclusão aqui. Bom, então a gente provou que a gente queria, né, essa inclusão aqui, juntando com essa inclusão, a gente tem essa igualdade. Agora vamos mostrar a propriedade 4, que diz que
se eu tenho um subespaço vetorial, então vale essa igualdade. A gente tinha visto na propriedade 1 que se o S é subespaço, desculpa, se o S é subconjunto, não necessariamente subespaço, então vale isso aqui. E tem que ser não vazio, né? Vale isso aqui. Então, isso aqui valia para qualquer subconjunto. Ó, subconjunto. Agora a gente quer mostrar que se, além de subconjunto, for um subespaço, então eu consigo a igualdade. Essa inclusão eu já tenho, portanto, eu preciso mostrar somente essa inclusão. Ok, então vamos pegar um elemento do S quadradinho e mostrar que está no S. Toma um elemento do S quadradinho. O que é o S quadradinho? São as combinações lineares de elementos de S. Então, U é combinação linear de elementos de S. Como S é subespaço vetorial, tal combinação é elemento de S. Por quê? Combinação linear vai ser várias somas e multiplicação por escalares. Portanto, como S é subespaço e ele é fechado para soma e multiplicação por escalar, a combinação linear dele está nele mesmo, mas só pelo fato dele ser subespaço. Se ele fosse um subconjunto, não. Então, o U está no S. Com isso, a gente provou essa inclusão e agora a gente tem essa igualdade. Tá? Agora nós vamos mostrar que o gerado pela união do S com T é a soma do gerado com S mais o gerado pelo T. Primeiramente, então, vamos mostrar essa inclusão, porque afinal de contas a gente precisa mostrar que vale essa inclusão aqui e vale essa inclusão aqui para mostrar a igualdade, certo? Vamos começar então com essa inclusão. Vamos tomar um elemento que está no gerado da união do S com o T e mostrar que ele pode ser escrito como alguém que está aqui mais alguém que está aqui. Então, vamos pegar o U aqui. Então, se o U está no gerado da união, existem escalares e vetores no S e no T, de forma que esse U pode ser escrito como alfa1, 1, alfa n, 1n, beta1, v1, até beta m, vm, onde o m e o n não precisam ser iguais. E a gente observa que esse primeiro pedaço aqui, essa primeira parte, é um elemento do S quadradinho, porque é combinação linear dos elementos de S. E a gente observa que essa segunda aqui é um elemento do T quadradinho, porque é a combinação linear dos elementos de T. Portanto, a gente conseguiu escrever o U como um pedaço aqui, que é um cara do S quadradinho, e o outro pedaço, que é um pedaço do T quadradinho. Portanto, o U é um elemento da soma de S quadradinho mais T quadradinho, tá? Então, a gente provou essa inclusão. Agora, a gente precisa mostrar a outra inclusão, precisa mostrar que a soma do S quadradinho com T quadradinho está contido no gerado da união do S com o T. Então, vamos mostrar isso aqui. Vamos tomar o U nessa soma. Se o U está nessa soma, ele é soma de um cara que está no S quadradinho com um W aqui que está no T quadradinho, tá? Então, existem escalares, esses, e vetores, esses, de forma que o U, que é o V mais W, ele vai ser uma parte assim, porque o V está no S quadradinho, e uma parte assim, por quê? Porque o W está no T quadradinho aqui, ó. Essa parte, então, é o nosso W, e esse aqui é o nosso Vzinho. E, portanto, isso aqui, né, eu tirando esses parênteses aqui, eu posso observar que ele é um elemento
do gerado na união. Portanto, a gente mostrou que um cara daqui está contido aqui. Então, provamos com o slide anterior que é igualdade. Agora a gente vai definir o seguinte, eu vou dizer que um espaço vetorial V é finitamente gerado se existir um subconjunto do V finito que gera o V. É isso. Se esse cara for finito, eu vou dizer que o V é finitamente gerado. Exemplo. Por exemplo, o Pn é finitamente gerado, que é o espaço de polinômios de grau até n. Por quê? Porque se eu usar o polinômio 1, polinômio x quadrado, polinômio x cubo, polinômio x à quarta até o x a n, esses caras, que são n mais 1 vetores, ó, n até aqui mais 1, n mais 1 vetores, geram o Pn inteiro. Por quê? Qualquer polinômio do Pn pode ser escrito como combinação linear desses daqui. O Rn também eu consigo ver que ele é finitamente gerado, ele é gerado por uma quantidade finita de elementos, que são esses daqui. O E1, por exemplo, com entrada 1 no 1 e 0 nos demais. O E2, que é entrada 1 na segunda coordenada e 0 nas demais. E o En, que é entrada 1 na enésima coordenada e 0 nas demais. E esse, se eu pegar, por exemplo, um x1, vírgula, 3 pontinhos, xn, se eu pegar esse cara daqui no Rn, eu consigo mostrar que ele é x1 vezes isso aqui, 1, 0, 3 pontinhos, e a vírgula aqui, 0, mais 3 pontinhos, até xn, e aí eu vou pôr o En, que é esse cara aqui de cima, né? Vou pôr 0 aqui, ó. E 1 no último, na última posição. Tá? Vai ser 0 na penúltima e 1 na última posição. Eu consigo, então, escrever uma inúpla qualquer dessa forma aqui, ó, como combinação linear desses caras aqui. Mesma coisa aqui, eu consigo pegar um polinômio P de x, que é, por exemplo, A0 vezes 1 mais A1 vezes x mais... Ó, é um polinômio arbitrário que eu estou pegando, mas ele já está saindo com a cara de combinação linear desses elementos aqui, ó. AN, XN. AN, x elevado a n. Tá? Beleza, e aí eu também tenho como terceiro exemplo matrizes M por N, onde M e N não precisam ser iguais, é gerado pelas matrizes que são assim, olha, EKL tem esse delta de Kronecker aqui com IJ, então vamos ver esse delta com IJ, ele é 1 se o IJ for KL e 0 caso contrário. Então, como vão ser essas matrizes? A matriz vai ser 1 na entrada, 1, 1, 0 no resto, depois 1 na entrada, 1, 2, 0 no resto, 1 na entrada, 1, 3, 0 no resto, 1 na entrada, 1, 4, 0 no resto, e assim por diante depois. Na segunda linha, 1 na entrada 2, 1 e 0 no resto, 1 na entrada 2, 2 e 0 no resto, e assim por diante, tá? São esse monte de matriz que dá
M vezes N matrizes, mas é uma quantidade finita de matrizes, gera o espaço das matrizes M por N. E aqui, a gente quer dar um exemplo de um espaço, que é o PR, que é polinômios de qualquer grau, de qualquer ordem, ele não é finitamente gerado, porque eu não consigo encontrar um subconjunto que gera o PR todo. A gente sabe que o PN de R está no P de R para qualquer N, ou seja, se eu considerar os polinômios de grau até 2, que é o P2 de R, ele está contido no conjunto, e que é espaço vetorial, de polinômios de grau qualquer. Tá. Vamos supor, por absurdo, que o PR seja finitamente gerado. Se eu estou supondo isso, então existe uma quantidade finita de polinômios que gera o PR. Digamos que seja esses P1 até Pn aqui que geram o PR. Então eu vou escrever isso aqui, ó. O PR é gerado pelo P1 até o Pn. Por isso que eu ponho esse colchetinho aqui e aqui. Beleza. Seja n o grau do polinômio mais alto desses polinômios P1 até Pn. Então, suponhamos que esse seja polinômio de grau 1000, esse polinômio de grau 103. Você vai ver qual é o grau de cada um e pegar o maior. Esse é o n. Tá bom. É evidente que x elevado a n mais 1 não pode ser escrito como combinação desses caras, desses outros que têm grau menor. Não dá para escrever. Por isso, então, o xn não está no espaço gerado, por isso que eu estou assumindo que está aqui. Mas isso é uma contradição, porque o x elevado a n mais 1 está no PR. Porque o PR é o conjunto de todos os polinômios de qualquer grau. Então, na verdade, como eu cheguei numa contradição, o P não é finitamente gerado, tá? Agora nós vamos ver uma proposição que é a seguinte, vamos considerar V um espaço vetorial gerado por um n, ou seja, V é finitamente gerado, e é gerado por esses. Se o U1 for combinação linear do U2 até o N, então eu vou, ou seja, o 1 pertence ao gerado pelo 2 até o N, então eu vou poder tirar o 1 dessa lista aqui e considerar o 2 até o N. Ou seja, V vai ser gerado pelo U2 até o N. E aí a gente vai poder escrever assim, tirando o 1 daqui, tá? Se o 1 for pertencer ao gerado pelo U2 até o N. Porque ele vai estar a mais, ele não precisa, a gente não precisa desse para gerar todo o espaço V. Beleza, vamos demonstrar isso. Basta mostrarmos, por que basta mostrarmos essa inclusão? Porque a outra inclusão sempre vale. Sempre o gerado de elementos de V é subconjunto de V, tá bom? Então, a gente só precisa mostrar essa inclusão. Vamos pegar, então, um elemento daqui do V e vamos querer mostrar que ele pode ser escrito como uma combinação do 2 para frente, não precisa do 1. Então, o V a gente sabe que é assim, né? Então, a gente pega escalares de forma que o U, que está no V, possa ser escrito como combinação linear deles. Tudo bem até aí. Por outro lado, o U pertence ao gerado pelo U2, ao subespaço gerado pelo U2 até o UN. Isso quer dizer que o U1 pode ser escrito como combinação linear do U2 até o N, ou seja, existem escalares B2 até Bn
de forma que o 1 seja escrito como combinação 1 desses. Então, o que a gente tem? O U que está no V, como o V é gerado pelo 1 até o N, eu consigo escrever esse Uzinho como combinação linear do 1 até o N. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem o Uzinho gerado pelo U2 até o N. Então, eu consigo escrever o U1 como combinação linear do 2 para frente, até o N. Então, combinando essas informações que a gente acabou de fazer, a gente tem o seguinte, a gente consegue escrever o U como sendo combinação linear do 1, o 2 até o N, mas esse U1 aqui, a gente consegue escrever dessa forma aqui. Então, no lugar do 1, eu vou colocar beta 2, U2, mais 3 pontinhos, beta N, UN. E aí, eu vou usar propriedades de espaço vetorial e juntar uns caras aqui. Eu vou colocar, ó, o alfa 1, vou fazer distributiva com beta 2, U2, e esse alfa 2 do U2 aqui, eu vou juntar, pôr o U2 em evidência, já vou colocar tudo isso junto e vou colocar isso aqui em evidência com o U2 aqui. Da mesma forma, para os outros, até quando eu chegar o alfa 1 com o beta N e esse alfa N, que estão multiplicados pelo N, vou usar várias propriedades, então, de espaços vetoriais para escrever dessa forma. Só que agora eu observo que eu estou com escalar e o vetor 2 mais 3 pontinhos, analogamente, né? E escalar vetor UN, ou seja, eu estou com uma combinação linear que vai de U2 até o N. Não envolve mais o 1, né? Então, está no gerado, espaço gerado pelas combinações lineares do U2 até o N. Com isso, o U pertence a essa combinação linear. Então, eu provei que o V está contido aqui. Na verdade, então, eu pude jogar fora o 1, né? E eu não preciso do 1, ele está a mais. Agora a gente vai considerar um exemplo bem legal, que é o seguinte, eu vou considerar 2 subespaços do R4, então, de quádruplas, né, onde com entradas cada entrada em R, então, esse subespaço U das quádruplas que estão em R4, de forma que x menos y mais t mais e seja zero, e o subespaço V são as quádruplas no R4, de forma que x mais y menos t mais z seja zero. O fato de que esses 2 conjuntos são, na verdade, subespaços vetoriais, eu vou deixar para vocês provarem como exercício. E aqui a gente vai querer achar um conjunto de geradores para o U, um conjunto de geradores para o V. Mas não só isso, nós vamos achar também um conjunto de geradores para a intersecção e para a soma desses espaços. Tá? Vamos, então, encontrar um subconjunto do R4 que seja de geradores para o U, ou seja, a gente quer achar um conjunto S contido em R4 de tal forma que o S quadradinho gera todo o U, né? Então, o gerado pelo S dá o U inteiro. Então, vamos lembrar que o U, escrito dessa forma, eu tenho o seguinte, se um cara está no U, eu consigo, por exemplo, isolar o Y. Você pode isolar o outro cara que você quiser, pode isolar o X, o T ou o Z, tanto faz. Eu isolei o Y aqui. Então, eu consigo escrever essa quádrupla assim, e no lugar do Y, eu coloco isso aqui, certo? Aqui. Beleza. Daí eu consigo colocar o X, o Z e T em evidência de forma que eu enxergo esses vetores em azul aqui. Portanto, eu estou com uma combinação linear, olha, esse aqui está agindo como escalar, esse como escalar e esse como escalar. E os em azul estão agindo como vetores. Então,
O S, que é o conjunto desses três em azul, é um conjunto de geradores para o U. E o U dá o S quadradinho, né? Ele é gerado pelos elementos do S. Por quê? Porque eu consegui escrever um cara qualquer de U, que na verdade é dessa forma, como combinação desses três azuis, tá? Agora, vamos ver sobre o V. O V, ele tem que satisfazer essa igualdade, e a gente quer encontrar um subconjunto da R4 de geradores para o V, ou seja, a gente quer achar um conjunto T, que está no R4, de forma que o T quadradinho seja o V, ou seja, o gerado pelo T dá o próprio V. Então, vamos pegar um elemento qualquer do V, tem que ser arbitrário. Esse elemento do V, por causa de eu poder escrever, por exemplo, tem evidência e colocar dessa forma, você poderia ter posto qualquer outro em evidência, então eu posso escrever essa quádrupla assim, dessa forma, onde agora no lugar do T eu estou colocando x mais y mais z. E aí, colocando x, y e z em evidência certinho, eu obtenho esses três vetores em azul. Ó, então, o x aqui está como escalar, o y aqui está como escalar, multiplicando o vetor azul, e o z está como escalar, multiplicando o vetor azul. Então, eu estou observando que esses três vetores azuis são suficientes para eu gerar essa quádrupla aqui, que é um típico elemento do V, tá? Com isso, então, eu vou falar que o T, que é o conjunto só com esses três, ele vai ser o conjunto de geradores. Esses três são geradores do V. E o V vai ser igual ao gerado pelo T, que eu também posso escrever dessa forma, com o colchetinho, tá? Agora nós vamos determinar um conjunto de geradores para a intersecção do U com o V. Então, um cara está na intersecção se ele está no U e se ele está no V ao mesmo tempo. Então, tem que satisfazer essas duas igualdades agora. Com isso, então, eu obtenho o fato de que o x tem que ser igual a menos e e o y igual a t. Assim, um cara que tipicamente está na intersecção dos dois, ele pode ser escrito, por exemplo, dessa forma, onde eu vou manter aqui o menos x no z, usando essa igualdade aqui. E no t eu vou colocar y, usando essa igualdade aqui. E agora, colocando o x e o y em evidência aqui, como é que eu consigo enxergar? Consigo enxergar essa quádrupla aqui como sendo x vezes esse vetor mais y vezes esse vetor. Então, esses dois vetores azuis são suficientes para eu montar um vetor que é desse tipo aqui. Então, o 1R, que é um conjunto contendo esses dois vetores, ele é, sim, um gerador para a intersecção, porque a intersecção é gerada pelos elementos de R. Agora, antes da gente mostrar um conjunto de geradores para soma, vamos observar que o U mais V vai ser a soma do gerado pelo U mais o gerado pelo V. Então, a gente já viu anteriormente que o U está contido no gerado pelo U e o V está contido no gerado pelo V, que é o item 1 daquelas propriedades, aquela lista de propriedades. E então, o U mais V está contido no U mais V, aqui a soma dos gerados, tá? Por outro lado, então, essa inclusão está tudo bem. Agora, nós queremos mostrar essa inclusão aqui. Então, nós vamos pegar um elemento daqui, que nem a gente está pegando aqui, ó, e vamos mostrar que ele pode ser escrito como soma de um cara do Uzão com um cara do Vzão, tá? Então,
O W que está aqui no U quadradinho mais o V quadradinho, ele é então escrito como um Uzinho mais um Vzinho, onde o Uzinho está no U quadradinho e o V está no V quadradinho. Tá? Isso, definição de soma de subespaços. Como o U e V são subespaços vetoriais, que a gente tinha deixado como exercício lá no começo, falei para vocês fazerem por conta própria, então, isso é verdade, que era uma proposição. A gente tem essa inclusão sempre verdadeira, mas se o espaço daqui, se o conjunto daqui for um subespaço vetorial, vale a igualdade. E o U e o V são subespaços vetoriais do R4, portanto, vale a igualdade nos dois casos, tá? Assim, então, o U, esse cara aqui, ó, na verdade, ele é igual ao U. E esse cara aqui é, na verdade, igual ao V. Portanto, eu estou escrevendo o W como um cara que, na verdade, está no U e um cara que, na verdade, está no V. Então, o W está sendo escrito como, está pertencendo à soma do U com o V, que é isso aqui. E a gente provou, então, o que a gente queria. Ok. Então, vale essa inclusão. E com isso, a gente vai ver o seguinte, que ainda vale essa igualdade aqui, porque, afinal de contas, o que a gente quer provar? A gente quer descobrir qual é um conjunto de geradores para a soma do U com o V. Mas eu preciso fazer essas observações antes para o procedimento que sempre vocês vão fazer para esse tipo de exercício. Então, a gente viu que vale essa igualdade e sabe que isso aqui também vale, certo? Porque a gente provou isso aqui, e isso é igualdade vale, portanto, esse aqui é igual a esse aqui, tá? Por que vale essa igualdade? Porque o U e o V são subespaços. Então, U mais V, eu vou poder escrever, então, agora eu vou usar qual igualdade? Esse pedaço com esse pedaço. E esse vai ser sempre o procedimento nesse tipo de exercício. Vocês vão pegar, então, todos os caras que geram o U, unido com todos os caras que geram o V, isso vocês vão ter do que a gente fez antes, então, lá para trás, os caras que geram, aqui, por exemplo, estão os caras que geram o V, né? Ó, são esses três aqui. E se a gente volta mais um pouquinho o slide, aqui são os caras que geram o U. Então, a gente vai copiar eles lá naquela parte. Vamos lá. Aqui, copiamos os caras que geram o U, copiamos os caras que geram o V, e vamos colocar todos assim. Só que a gente observa que tem esse vermelho que aparece duas vezes. Então, a gente observa que um é um vezes o outro, então um pode ser escrito como uma combinação linear dele mesmo, né? E a gente pode tirar um deles. Digamos, a gente tira esse cara daqui. Olha, então ele desapareceu. Só está esse pedaço aqui que foi repetido. Esse aqui desapareceu, nós tiramos. Só que agora a gente observa que esse verdinho aqui, ele pode ser escrito como combinação linear desses outros três. Se ele pode ser escrito como combinação linear de outros três, a gente também pode tirar ele daqui. Então, ele vai desaparecer daqui. Na verdade, que foi a proposição que a gente mostrou, né? A gente tinha um V, que era gerado pelo 1, 1, 2, o 3 até o N. Só que o 1 era a combinação do 2 para frente, por exemplo, então eu podia tirar o 1. É isso que a gente está fazendo. E isso, analogamente para os outros, não é só o 1, não é só o primeiro. Qualquer um deles que for escrito como combinação linear dos outros, você pode tirar, porque ele não está fazendo falta. Tá? Então, podemos tirar esse cara. E vamos, então, considerar que U mais V é o gerado por esse, por esse, por esse e por esse. Nós tiramos esse aqui
e nós tiramos esse aqui, né? Ficou só com esses 4. E com isso a gente termina essa aula.